A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, pessoal, boa tarde. A gente teve alguns problemas técnicos, eu gostaria de saber se os participantes que estão na sala conseguem me ouvir. Vocês não vão conseguir interagir com o áudio, mas com o texto eu consigo acompanhar aqui as respostas, ouvindo, estou vendo algumas pessoas já respondendo. Eu agradeço, pessoal, pela espera. Meu nome é Elisângela, eu atendo na equipe do Prime, aqui na linha RH. Inicialmente, eu vou começar como áudio, explicando essas questões da DIF, que já já a gente entra no PPT que eu vou demonstrar, e a Elaine, que também é do Prime, todo mundo que já liga, né, já conhece, alto e claro, Rondinelli disse que sou. Obrigada, Rondinelli. A Elaine vai responder as perguntas que no decorrer da apresentação forem feitas em texto. Ela vai respondendo aí no chat. Mas eu até, se eu pudesse dar uma opinião, se possível fosse, né, quem preferir, acompanhar a apresentação, anota a dúvida no final, fazer a pergunta, a gente continua ativo na sala, a gente não vai encerrar logo de início, porque no momento de uma pergunta, às vezes eu estou falando um outro assunto e a pessoa perde. Não é por dificuldade na resposta, não, é só para poder ter condições de assistir a apresentação. A Elaine teve um probleminha na máquina, na verdade, o TI local está vindo para poder ajudar, então nesse início não tem resposta de texto, só até adequar a máquina e já já ela entra com as respostas. Se por algum motivo a gente não conseguir ajustar essa situação, e na minha máquina mesmo, que está tudo funcionando, no final a gente responde o texto das perguntas que forem surgindo. Pode ser? Todo mundo continua me ouvindo? Ok. Bom, a gente vai falar da DIF agora que a gente vai entregar em 2018, mas o ano base calendário 2017, né? Todo mundo nesse alvoroço de associar, mas a gente não pode esquecer que a DIF é muito trabalhosa, carrega muito detalhe, muita riqueza de informação. Então vamos focar um pouquinho na DIF. Eu resumi aqui o máximo de informações no PowerPoint. Já teve um webinar na equipe do suporte, que todos os clientes da TOTS foram convidados a participar. Eu não sei dos presentes, se alguém já assistiu, é muito semelhante. Mas como é uma equipe do Prime que atende esses clientes que são vocês específicos, a gente resolveu dar um carinho especial, falar um pouco mais, receber as perguntas no final, tirar o máximo de dúvida possível. Só um minutinho, pessoal. Bom, a intenção é falar sobre quais as versões do produto que atendem, né, as alterações que tiveram nesse ano de 2017 para 2018, mostrar um pouco da parametrização, falar da emissão da DIF, mostrando os campinhos, o que colocar. E no final, a gente listou algumas dicas e soluções de problemas que são os mais comuns de acontecer e que a solução é um pouco mais prática. Se ajudar, o pessoal vai estar no final da apresentação. Eu inicio falando logo da versão que vai atender o layout da DIF que a gente entrega agora no início do ano. Saiu a versão na 12.1.18 e também na 12.1.19, e o PET específico da 12.1.17 está previsto para ser liberado para os clientes, que ainda está na 17, no dia 26 de janeiro, tá? A partir do dia 26 é a previsão para entrega. Tem algumas especulações de possibilidade de antecipar, mas vamos manter o dia 26 para eu não gerar em vocês nenhuma expectativa fora da realidade. Mas na 12.1.18, para quem já está na 12.1.18, é a partir do build 143 ou superiores. Já saíram novas versões. Quem tiver na 143 ou para cima dela já consegue gerar na 18, e a 19, quem tiver na 101 ou superior vai conseguir gerar na 17. A gente aguarda a liberação com o PET que atende. Eu coloquei aqui o link do TDN, que tem as informações sobre a DIF, e esse print embaixo é da carinha dele, que tem alguns detalhes na esquerda de atalhos para a gente entrar em assuntos específicos sobre a emissão, sobre o informe, aqueles códigos da Receita 0561, 3533, que fala dos recolhimentos, tudo que for no detalhe tem na esquerda para a gente manusear o TDN, é de conhecimento de todos, mas eu achei legal colocar o link, porque nem sempre a gente acha ele muito rápido, ou então na hora da correria. No final eu mando em texto esse link, porque eu sei que não dá para copiar da apresentação, mas está sendo gravada. A gente também vai publicar o link desse webinar e também o material que eu estou utilizando
Se for do interesse, eu posso publicar sim. Nessa entrega agora de 2018, algumas mudanças aconteceram relativas, na verdade, às mudanças do ano passado. Ano passado, o governo mudou muito a maneira de demonstrar a pensão alimentícia. E esse ano, ele voltou atrás um pouquinho em relação ao que a gente entregou no ano passado, mas não é preciso mudar a base, não. Quem já preparou a base, já entregou no ano passado, da maneira que o governo exigia, vai poder continuar entregando da mesma forma. Quem não entregou, ou tem um dependente novo, um funcionário novo, e não fez aquela parametrização, que eu vou entrar no detalhe já já, não tem problema, porque o governo aceita agora das duas maneiras. A maneira que era de 2015, mentira, 2016, a maneira de 2017 vai se manter, que era o seguinte, a pensão na DIF de 2017, que era o ano base de 2016, ela tinha obrigatoriedade de sair discriminada por dependente mês a mês. Agora, em 2018, ela não é mais obrigatória de sair discriminada por dependente. Como eu comentei, no caso das empresas que no ano de 2017 tenham preenchido a pensão, não tenham preenchido o movimento de pensão, o sistema vai buscar o valor da pensão direto da ficha financeira. Essa que é a mudança do ano passado. Ano passado, o governo não buscava somente da ficha financeira. Ele pegava o valor da ficha financeira e procurava isso rateado lá na telinha de movimentação por dependente, que é essa que eu printei aí na direita, e somava os valores e comparava. Quem já tem, inclusive é um muito comum, todos têm, né? Esse movimento rateado por dependente lá no anexo, movimentação do dependente, ele vai levar rateado. Quem não tem, ele leva o registro que está na ficha financeira e vai compor o valor no mês para o titular. O registro do beneficiário, continuando lendo aí, passa a contemplar um novo campo, que é denominado indicador de identificação do alimentado. O que é isso? O governo criou um indicador para definir se aquele funcionário tem um alimentado ou não, se ele tem um pensionista ou não, né? E como que o produto baliza esse sim, esse S de sim, ele tem um alimentado e o N de não, não tem. Se eu tenho um dependente, se eu tenho código de cálculo de dependente no movimento, e, consequentemente, eu tenho isso rateado lá na movimentação de dependente, ele leva um sim. Então, se ele encontrar a pensão, ele leva que sim, já indica para o governo que tem um alimentado. Se ele não encontra essas informações, se não houver o detalhamento dessas informações feitas na ficha financeira, só na ficha financeira, se ele não encontrar isso lá no movimento de pensão, o sistema vai informar que não, né? Quando ele não encontra, quando ele não possuir movimento de dependente detalhado, mas ele leva o valor no titular. Vamos falar um pouco da previdência privada. A previdência privada na DIRF de 2018, essa agora que nós estamos entregando, sofreram algumas alterações. O registro do beneficiário passa a contemplar um novo campo, que é muito semelhante ao campo da pensão, que é indicador de identificação da previdência. Hoje, né, o sistema informa para a previdência. Atualmente, a informação da previdência complementar, ela só é informada de forma detalhada e por empresa. O que isso quer dizer? Às vezes a instituição, a TOTUS, por exemplo, tem a previdência privada, vamos supor, pelo Bradesco, pelo Itaú, pela Caixa Econômica. Então, pelo Bradesco, desconta no funcionário a previdência privada em um evento, pelo Itaú, desconta em outra, pela Caixa Econômica, desconta em outro evento. É isso que a gente quer dizer, ela só vai quando ela é detalhada por empresa. Eu tenho uma empresa que eu presto, que eu faço a contribuição da previdência privada e o evento que se refere. Então, para cada empresa é informado os eventos que irão compor os registros relativos à previdência complementar. Quando houver detalhamento de previdência, vai ser assumido S. S onde? Lá no indicador de identificação da previdência. E quando não tiver, vai ser informado não tenho a previdência privada. Como que é isso? Não é um campinho que eu marco sim ou não, não. É muito parecido com a pensão. Se ele encontra um detalhamento de pensionista, no caso do slide anterior, ele vai levar o indicador de pensão sim. A mesma coisa com previdência privada. Se ele encontrar na geração da DIF, tem aquelas abas lá de previdência privada, onde a gente informa a empresa na parte superior e na parte de baixo a gente detalha os eventos, que eu comentei, para essa empresa, esse evento, para aquela outra. Se ele encontrar detalhamento de previdência privada na geração da DIF dentro do Labore, ele indica que sim.
Indicador de identificação de previdência vai sim. Se ele não encontra detalhamento, ele leva que não, que é a informação de baixo. Caso a empresa não realize o detalhamento dos valores descontados a título de previdência discriminados mês a mês por entidade e informou nos parâmetros específicos coligada ao gerar a DIRF, que não informou nos parâmetros, o sistema leva não. Caso a empresa não trabalhe com previdência privada. A gente tem que ficar muito atento nisso. Às vezes vai um indicador que eu não trabalho com previdência privada, os funcionários têm o desconto no envelope e a gente pensa que é um erro. Falta acessar o wizard de geração e informar o evento lá dentro. Essa alteração que a gente está vendo na tela nesse momento fala sobre as empresas que são isentas ou que são imunes. Essa parte, pessoal, quando a gente abre ali o validador da DIRF que o governo disponibilizou e vai naquela parte de novidades, ele demonstra como uma novidade. Essa é uma alteração, não é uma simples alteração. Tem alguém comentando alguma coisa? Sabe dizer como corrige? Eu não estou vendo a pergunta. Daqui a pouco, Fábio, eu vi que você fez uma pergunta, daqui a pouco a Elaine te responde, tá bom? Quando ela conseguir entrar aqui na máquina. Vamos falar de empresas isentas ou imunes. Obrigatoriedade de declaração dos valores pagos referente aos fatos corrigidos a partir do ano calendário de 2017 por órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta às entidades imunes e isentas pelo fornecimento de bens e serviços. Entretanto, esse registro, que é o registro VPIN, ele somente deverá ser preenchido para o declarante pessoa jurídica, quando o campo 12, lá do registro 3.4, isso é técnico, está dentro do arquivo, foi identificado como uma linhazinha lá, DECPJ igual a S. O que quer dizer isso? Aquela empresa, ela é isenta ou ela é imune, então a gente marca esse campinho que na direita está selecionado aí com a setinha de vermelho, o produto cria no arquivo da DIRF uma linha DECPJ, ele carrega a letra S de sim, informando que eu sou isenta, que eu sou imune, e ele leva isso lá para o governo. Caso a empresa participe dessa isenção, o departamento de RH tem que consultar lá com o pessoal do fiscal como que obtém essas informações referente à declaração. Não é ligado à folha, é ligado a empresa mesmo, a escrituração fiscal, a equipe do fiscal que vai dar esses detalhes do valor que é imune, deixa de declarar. No labore a gente vai avisar que a empresa é imune, né? Caso a empresa declare esses valores, o departamento de RH deverá informar S no indicativo de declaração de valores pagos e imune ou isenta na aba de identificação jurídica da DIF em arquivo. Os valores pagos a essa empresa deverão ser informados pelo departamento fiscal da empresa, que é o que eu comentei, só fazendo mesmo a leitura do slide. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, voltando aqui. Essa alteração do isento imune foi o que é de específico de 2018, e essa segunda alteração, que é a idade que o governo está exigindo ter o CPF, também é específico de 2018. Ano passado, se eu não estou enganada, foi com 12 anos de idade que era obrigada a mostrar o CPF, ou se eu não me recordo, mas esse ano é a partir de 8 anos. Então, todo dependente passa a ser obrigatório, tanto para o de pensão alimentícia, quanto assistência de saúde, assistência médica. Se é dependente, tem pensão ou assistência médica, a partir de 8 anos o governo não aceita se não tiver CPF. Então essa é uma informação que tem que correr com ela, porque quem tiver ainda esse campo sem preencher para essa idade, tem que coletar as informações que o governo vai querer saber. Vamos falar um pouco agora sobre a parametrização, tá ok? Tá conseguindo responder? Estava verificando aqui, gente, se as perguntas de texto, por enquanto, estão sendo respondidas, mas o TI ainda está verificando, daqui a pouco a gente começa, se tiverem perguntas já acontecendo, que como eu estou apresentando, eu não estou acompanhando, no final a gente volta lá no mouse, eu consigo ter acesso às perguntas e respondo, junto com a Elaine. Sobre a parametrização, nessa tela,
Na esquerda, eu coloquei umas guias que, na verdade, é atalho. Que informação eu coloco onde? Né, lá na guia, tipo, onde eu coloco o registro, é na tipo de funcionário, onde eu coloco as informações do vínculo da RAIS, é nessa guiazinha da esquerda aí. Mas o que mais me interessa nesse slide é essa opção aí da direita, que fala sobre o código de recolhimento. Eu listei, foram listadas essas opções que estão em negrito. Eu quero falar do 0561 a princípio, vamos na ordem. O Código da Receita 0561 identificará funcionários com rendimento de trabalho assalariado. Todo funcionário contratado, normal, seletista, que a gente tem mais costume de lidar na folha, vai no 0561. Tem o registro 0588, específico para identificar funcionários sem vínculo empregatício, que são diretores e autônomos. Tem um detalhe sobre isso que já já eu comento. Está na partezinha aí de baixo de cinza do slide. O código de receita também, 3533, gera algumas dúvidas que a gente vai falar deles agora. Esse código de recolhimento, ele identifica funcionários que recebem proventos de aposentadoria, de reserva, reforma, pensão, etc. Mas são aposentados que não continuam trabalhando na empresa. Os aposentados, porque é muito comum isso, né, gente? Funcionário se aposenta e continua trabalhando. Esse grupo de aposentados sai no 0561, como todos os outros normais saem. Mas o 3533 sai o aposentado que recebe algum tipo de verba da empresa não trabalhando mais nela. Às vezes a empresa tem um plano de saúde que ele concede benefício para aposentado, e tem algum estorno, algum reembolso, e esse reembolso cai na conta do aposentado. Esse tipo de movimentação, esse tipo de pagamento é que vai no 3533. Aposentado que trabalha vai no 0561. O 3562, que é o código criado para a declaração dos rendimentos referente à PLR, que é a participação nos lucros, né, que segue toda uma declaração específica, tanto o imposto de renda também ele é declarado especificamente, numa tabela específica. E o Código de Receita 1889, que é criado para a declaração daqueles rendimentos que a gente pagou acumuladamente, o RRA, né? Rendimentos recebidos acumuladamente. O detalhe que eu ia comentar do Código de Recolhimento 0588 é o seguinte: ele leva autônomo e leva diretor. Quando o funcionário é autônomo, basta o tipo de funcionário ser autônomo, que ele já é enquadrado no 0588 e aparece na DIF com esse código de recolhimento. Mas quando é diretor, porque ele carrega os dois, não basta somente ele ser diretor. Ele precisa ser diretor e ter o vínculo específico lá na aba RAIS, que é o vínculo 7. Então, para autônomo, o tipo de funcionário é suficiente, basta colocar autônomo, mas às vezes a gente vai validar o diretor, a gente faz a mesma consistência, verifica que ele está do tipo D, mas eu ainda preciso, nesse caso, colocar lá o código da RAIS como 7, que identifica diretor, senão ele não aparece. Essa é uma dica mesmo aí para a conferência. No próximo slide eu também coloquei umas guias de atalho, só para informação de que registro onde que está, mas eu gostaria de falar mais da situação de transferência de funcionário. O sistema verifica se o funcionário tem o tipo de entrada por transferência, com ou sem ônus. E caso ele tenha entrada por transferência, o sistema considerará a data inicial para verificação dos dados, aquela data informada no campo data de transferência. O funcionário foi transferido, tanto faz com ônus ou sem ônus, ele já não olha mais o campo data de admissão. Ele passa a consistir o campo data de transferência. Principalmente se a gente for gerar a DIRF, não é muito comum a gente gerar a DIRF para uma chapa só. Mas às vezes a gente cria um filtro para poder gerar para uma chapa só, tem até um parâmetrozinho para isso, do contrário, o produto só gera a DIRF em arquivo para todos, já já no slide eu vou mostrar isso. Mas se eu preciso gerar uma conferência individual e acaba marcando uma chapa única, e às vezes a gente se confunde, mas ele leva cada chapa a partir da data de transferência. Já quando eu gerar arquivo, ele consolida o CPF, porque a DIRF é por CPF e não por chapa, e ele vai levar toda a informação. Mas se eu individualizo ali o informe, a DIRF, ele considera a data de transferência, não mostra a informação. Exemplo,
Vou ler esse exemplo embaixo com o pessoal que está assistindo. Funcionário foi contratado admitido em 2000 e foi transferido para a empresa atual em maio do ano passado, 2017, pelo motivo transferência sem ônus. No antigo registro, na competência abril, abril, ele recebeu verbas com data de pagamento 5 de 2017, ou seja, maio. Essas verbas não serão consideradas no registro atual da empresa, pois está em competência anterior à transferência. Caso queira considerar esses pagamentos, o sistema disponibiliza o parâmetro considera movimento de competência anterior para transferidos. Esse exemplo que foi colocado, ele tem uma pegadinha, porque funcionários que trabalham com mês caixa, né, por mais que eu transfira o funcionário no primeiro dia do mês, 1º de maio, nesse nosso exemplo, o pagamento de abril que foi feito com caixa maio, ou seja, no quinto dia útil, né, 5 de maio. E tem empresa que prefere que essa informação seja mantida no registro atual, porque por mais que eu estou pagando em maio, ela é referente à empresa antes da transferência, anterior à transferência, e tem empresa que prefere que ele leve conforme o mês caixa. Isso gerou algumas dúvidas no ano passado, então criou um parâmetro para atender esse cenário. Se eu marcar que eu considero a movimentação no ano anterior, na competência anterior, ele vai levar o registro, senão ele mantém lá na transferência. É um parâmetrozinho na geração da DIF. Vamos passar para o próximo slide. Na esquerda tem o histórico de assistência à saúde, que eu coloquei as guias de atalho também. E na direita eu fiz um detalhe sobre isso, porque também gera sempre muita demanda. É obrigatório que exista algum histórico com os valores que identificam as parcelas correspondentes a cada dependente, gente, lá no histórico de assistência à saúde. Isso a gente já vive aí desde que o governo pediu para a gente separar essa informação, né? Casos em que não houve o preenchimento do histórico, pelo fato do funcionário não possuir dependente que utilizam, né, a assistência médica, não é necessário o histórico mensal correspondente ao empregado, porque o empregado, ele é o titular, e o valor que se refere ao titular é levado pela ficha financeira. Aí também tem um pulo do gato que gera dúvida na gente, e é o seguinte: se eu não tenho dependente, eu não preciso ter histórico de assistência à saúde. Não tem problema se tiver, mas não precisa. O valor do titular, do próprio beneficiário, ele vai pela ficha financeira. Quando a gente gera, a gente informa o evento de assistência à saúde, ele encontra o valor na ficha financeira e leva ele integral para o titular. Quando o governo pediu para ratear os valores, discriminando por cada dependente, criou o histórico de assistência à saúde. Lá a gente detalha cada dependente, qual o valor que se refere, e tem uma conta matemática interna que o sistema faz para descobrir, tá bom, desse valor que eu tenho na ficha financeira, que eu já sei que é o titular, eu vou descontar aquele valor que eu encontrar no histórico de assistência à saúde, e o coeficiente dessa conta, eu entendo automaticamente que é o titular. Meio confuso, mas vou dar um exemplo matemático. Suponhamos que a gente tem R$ 1.000 de desconto de assistência médica no envelope do funcionário. Até então, se ele não tem dependente nenhum discriminado no histórico, esses R$ 1.000 são do titular, é do beneficiário. Mas se eu vou lá no histórico e discrimino lá R$ 100 para dependente filha, R$ 100 para o dependente filho. Se eu colocar ou não que os 800 que faltaram para o valor de R$ 1.000 que está na ficha financeira é do beneficiário, porque eu posso colocar o beneficiário naquele histórico, mas se eu não colocar, se eu colocar só R$ 100 para um dependente e R$ 100 para outro, é uma conta matemática, é interno. Ele pega R$ 1.000 da ficha financeira, desconta R$ 100 de um dependente, R$ 100 do outro e já joga 800 para o titular. Eu posso colocar os 800 para o titular no histórico, não tem problema, não cria impacto, mas o produto não olha. O histórico, ele só olha para o dependente. Tranquilo isso? Se tiver ficado alguma dúvida, pode perguntar, que no final a gente responde. Eu acho que eu nem li o PowerPoint, né? Li sim, o valor do titular é levado pelos dados da ficha financeira. Para que o histórico seja preenchido mensalmente, porque esse preenchimento do histórico ele é automático, mas é necessário
que na fórmula do evento de assistência descontado médico seja utilizado uma variável de fórmula salva-val-dep, salva valor do dependente, a tradução da variável. Então, sempre que eu tenho a fórmula, eu coloco, nasceu um dependente novo, ou então a empresa trocou de plano de saúde, ou a empresa colocou uma validação diferenciada por idade. Se funcionário igual a 18 anos, então R$100, por exemplo, salva Valdep logo em seguida. Logo em seguida que a fórmula apurar o valor do desconto daquele dependente, tem que colocar a variável salva Valdep, que é para ele entender que aquele valor daquele dependente eu devo salvar e ele cria isso no histórico. Então é muito comum a gente acontecer situações aí de alteração no plano, esqueceu ou colocou que tem um lugar certinho para colocar isso na forma, se não foi inserido, ele não gera lá no histórico de assistência à saúde. E se não foi gerado, o ajuste, infelizmente, é só manual mesmo. Os históricos, que é o que fala na próxima parte do PowerPoint, os históricos de assistência à saúde retroativos não são preenchidos automaticamente pelo sistema e devem ser feitos manualmente ou através de um roteiro. Esse linkzinho é o roteiro de como fazer isso. No final, que eu for disponibilizar a apresentação, isso vai ir para todos. Outra informação importante, muito importante, é sobre a máscara da sessão. Se a máscara de sessão tem, por exemplo, 12 caracteres, não pode existir funcionário alocado trabalhando, né, em sessões com tamanho diferente dessa máscara. E tem um exemplozinho aí, 0, a empresa, a própria coligada, né? 01, matriz, se tivesse filial, seria lá embaixo, 02, mas não tem nesse meu exemplo. Aí 01.01, departamento de suporte, mas ainda não tem ninguém trabalhando nessa quebra. 01.01.00101, suporte RH. Aí sim, é a minha quebra que corresponde à quebra mestre dos parâmetros, é a quebra onde vai ter funcionário, isso já é do conhecimento de todos, e é a quebra onde vai levar ao recolhimento de imposto de renda. Porém, na hora que a gente vai gerar a DIRF, a gente gera pela empresa, pela coligada, ou seja, com a quebra 1. Uma interrogação. Isso gera muita dúvida. Se a gente colocar outro tipo de quebra na geração, o arquivo vai gerar. Mas às vezes vai dar algum erro, vai consistir um endereço indevido na hora de demonstrar os dados da instituição, ou vai levar valores lá se a empresa tem naquelas abas específicas do cadastro de sessão que não vão bater. A orientação é gerar a quebra com uma interrogação. Mais para frente eu vou mostrar quem não tem essa sessão com uma quebra, se não puder criar, como que vai fazer? Já já a gente chega nesse slide. Só poderão existir funcionários alocados nesses 2 exemplos que o PowerPoint deu, que contemplam os 12 caracteres que eu já comentei. A filial associada a cada seção deve possuir o mesmo CNPJ ou CPF do cadastro de seção, lá no campo CNPJ. Dependendo da parametrização de emissão do relatório da DIRF, o sistema pode considerar o endereço dos dados do cadastro de seção, que é isso que eu comentei. Como a DIRF é por empresa, o ideal é colocar a quebra 1, porque se eu manipulo essa quebra, coloco ela maior, ele pode buscar o endereço ali de um cadastro que eu não quero que seja global, que ele identifique a minha coligada. Por isso que a orientação é uma quebra, uma interrogação. Esses cadastros que eu coloquei de coligada é só para informar aonde que está, né, o dado no produto, que no cadastro de CNPJ, SEI, filial, lá em administração pessoal, cadastros globais coligadas, que é o cadastro coligada, lá que ele carrega o endereço, o nome da instituição, dali que ele vai levar. E tem os valores fixos, né, que também é muito importante, ele usa muito para a DIRF, que é o valor fixo de 65 anos e valor a deduzir de imposto de renda por dependente, tem que olhar lá a data que ele está vigente, se o valor está coerente, que ele vai carregar essa informação para a DIRF. Esteja atento aos dados presentes lá no cadastro de coligada. Essa é uma dica também. Caso a empresa esteja cadastrada com o número do SEI, campo CNPJ, CPF, SEI, lá na telinha de identificação, nessa coligada podem ocorrer divergências na geração da DIRF em arquivo. Mas por que disso? O programa da Receita ele não reconhece a empresa identificada por SEI, só a CNPJ ou CPF. Nesse caso, no caso de empresas que são identificadas por SEI, a identificação tem que ser feita no CPF. O CPF responsável
por aquele SEI. Se alguém que estiver ouvindo aí a apresentação tiver esse cenário e tiver maiores dúvidas, eu peço que entre em contato com um dos nossos ramais para a gente detalhar mais sobre isso. Esse é um caso muito comum em fazenda, até coloquei embaixo, ou então obras particulares, que é o caso do SEI. Vamos falar um pouco sobre incidência de evento, né, da regra geral de imposto de renda, que é o que mais vai movimentar aí a geração da DIF. Como regra geral, todos os proventos que incidem em imposto de renda, seja o imposto de renda de folha, de férias ou de 13º, eles devem também incidir em informe de rendimentos. Lá no campo informe de rendimentos, que fica na aba de incidência proventos, do cadastro de evento. Os descontos que estornam o cálculo serão deduzidos do total bruto que compõe a base. Então, todo provento, ele incide imposto de renda, qualquer um dos três, a gente tem que marcar também, lá no cadastro desse evento, lá na aba incidência provento, que ele incide em forma de rendimento, tá ok? Essa aqui tem uma questão do adiantamento, que é o código de cálculo 34, essa informação superior aí na tela, que é o seguinte: empresa nas quais o adiantamento, código de cálculo 34, incide em imposto de renda, o seu respectivo desconto de adiantamento, código de cálculo 39, deverá ter a opção dedutível em imposto de renda marcado. Ou seja, se a empresa utiliza o sistema de caixa, mês competência, mês caixa, né, autônoma competência, mas pago no caixa seguinte, o código de cálculo 34, que é o pagamento do adiantamento, ele tem que incidir em IR. E o código de cálculo 19, que é o desconto, ele precisa deduzir. Essa não é uma determinação da TOTUS, eu até coloquei o link aí do site do Planalto, que tem essa instrução legal, né, que quando a gente paga o adiantamento e o desconto vem num outro período, que é o pagamento com mês caixa, o governo pede essa incidência, isso não vai dar erro na validação da dívida, é só uma instrução mesmo na base legal. Tem cliente, tem empresa que trabalha sem a incidência de imposto de renda no adiantamento, mesmo com o regime de caixa, mas eu quis comentar porque, como tem uma legislação que controla isso para evitar da empresa ter algum tipo de problema, se por acaso aconteceu alguma auditoria, a informação é essa, mas na validação da DIF, se o adiantamento desconta ou não o imposto de renda, desde que o desconto do adiantamento acompanhe, né? Se ele não incide, o desconto não estorna. Se ele incide, o desconto estorna. Se não for isso, não vai ter problema não, só a questão da lei mesmo. Os códigos de cálculo referente ao INSS, de alíquota normal, de folha, de férias e também de 13º, são esses que eu listei. A gente comenta sobre a alíquota normal, aqueles eventos que são do tipo base de cálculo, que todo o envelope que a gente calcula aparece no finalzinho, que é o código de cálculo 89, 90, 91 e 137. São esses eventos, são esses códigos de cálculo que vão para o informe de rendimento e para a DIRF. Mas caso eles não existam na ficha financeira, é muito incomum, sempre contém o evento. Mas por acaso não tiver no envelope do funcionário, é nesse cenário que ele vai levar o próprio desconto do INSS, que é o código de cálculo 3, 82, folha, férias, né? 103 e 130. A princípio, que ele leva os eventos de alíquota normal para a DIRF. Também acho que não é novidade para ninguém, só quis comentar porque a gente relembra, né? A DIRF é uma situação que a gente vive uma vez no ano, e como a gente está num momento turbulento, todo mundo focando a atenção para a social, pode ser comum a gente esquecer de detalhes que a gente vive aí corriqueiramente, né, todo início de ano, mas acho que vale a pena lembrar. Também tem um detalhe específico aí no Código de Cálculo 126, que é na participação dos lucros. Esse evento não deverá, ele não precisa, nem pode ser dedutível de imposto de renda, pois esse código de cálculo, ele é deduzido automaticamente, ele tem uma tratativa interna para aparecer lá na DIF. Ele não precisa e não pode marcar como dedutível. Ele faz isso pelo próprio código de cálculo. É só lembrança mesmo que eu estou passando para vocês. O evento de código de cálculo 13, 113 ou 121, que é pensão, folha, férias ou PL, eles são considerados automaticamente na DIF no informe. E o evento de código de cálculo 58, dedutível de IR 13º, vão para o campo deduções do 13º. Esses eventos, então,
eles vão automaticamente. Lá em cima a gente comentou de incidências importantes para os códigos de cálculo 34, comentamos que o INSS vai na alíquota normal, e esses dois não precisam ter, que é o 126 e o 13, porque eles já, 13, 113 e 121, eles já fazem isso internamente. Ao gerar a DIF, o sistema irá validar o valor da ficha financeira do funcionário com o valor da movimentação da pensão alimentícia. A gente comentou isso no início, eu vou falar um pouquinho mais, só porque eu vou dar um detalhe aí que vale a pena a gente entrar na geração do arquivo ciente e principalmente na conferência, né? Caso, pessoal, exista alguma divergência, vai ser emitido um erro. Divergência que eu informo é no caso de valores. Suponhamos que a empresa detalha por dependente, porque a gente já vem assim do ano passado, é o comentário que eu fiz no início, e o valor que está detalhado por dependente lá na movimentação não está igual ao que está na ficha financeira. Está maior ou está menor. Caso essa divergência exista, o sistema vai dar um erro e vai informar o evento que está com problema e a data de pagamento. E se tiver, gente, essa diferença, o conselho, a instrução é que o ajuste seja feito na movimentação do dependente. Vou dar um exemplo. Suponhamos que no envelope do funcionário, lá no mês de fevereiro do ano passado, conste um desconto de pensão no valor de R$100. Mas o rateio, lá no cadastro da movimentação do dependente, está 90. Eu não posso igualar o envelope a 90, porque o meu envelope envolve lançamento financeiro, eu já gerei o encargo, eu já paguei para o funcionário, que né, teve movimentação bancária, já gerei folha analítica, a gente parte do princípio que o envelope está correto. Então, o ajuste tem que ser lá na movimentação do dependente, informando o valor igual ao da ficha. A ficha, nesse caso, é soberana. Se acontecer tiver algum caso que o valor da ficha financeira está errado e precisar ajustar ali, na ficha financeira, o DP percebeu isso e aí que ele descobriu que o valor estava errado, esses casos, por gentileza, a gente pede que entre em contato com o atendimento para a gente ver a melhor maneira, se a gente consegue instruir a melhor maneira de corrigir, porque envolve essa questão do pagamento e do recolhimento. Continuando lendo aqui, o sistema irá dar mensagem dos valores divergentes, porém, ao gerar o arquivo, esse comentário aqui é o seguinte, ele vai dar a mensagem que o valor está diferente, mas ele vai gerar o arquivo. Ele vai avisar para o usuário, mas ele gera o arquivo. Esse ajuste é de responsabilidade do usuário. Se no cadastro do dependente de pensão estiver inserido um movimento de pensão alimentícia e não existir valores informados na ficha financeira, o sistema não validará e nem levará para a DIF. É necessário que tenha sido pago, ou seja, que conste na ficha financeira. Esse exemplo é muito parecido com o que eu acabei de explicar. Como que está no envelope é, de fato, o resumo do que foi pago, se eu não tiver nada no envelope, eu não tenho desconto de pensão no envelope, mas tem os R$90, discriminado lá no movimento do dependente, dentro do cadastro do dependente, ele não vai levar para a DIF, porque o labore só pode levar para a DIF aquilo que efetivamente está no envelope. Ele vai usar o movimento para comparar valores. Se só tem no movimento dependente, eu não levo. Se só tiver no envelope, ele vai levar e vai avisar, olha, tem no envelope, não tem lá discriminado, não tem problema, ele leva. Lembra que no início a gente comentou que não é obrigatório mais discriminar? Ele sempre vai levar se tiver no envelope, ele só não vai levar se a única informação for no movimento do dependente. Ainda sobre a parte de pensão, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de pensão para aquelas empresas que têm RRA, Registro de Rendimentos Recebidos Acumuladamente. As empresas que pagaram rendimentos recebidos acumuladamente ao longo de 2017 deverão informar os valores de pensão referente aos meses da diferença salarial discriminada por dependente. O cálculo de RRA realizado através das rotinas do produto, ele já discrimina esses valores de pensão por dependente, isso é automático. Nesse caso, não tem nada que a empresa precisa fazer. Quem paga o RRA pelo produto, pelo labore, não precisa preocupar com essa informação que eu vou mostrar, porque o produto já vai criar esse histórico de pensão automaticamente. Mas quem não paga, é muito comum, né? Às vezes o sindicato demorou para poder fechar a convenção, o dissídio quebrou o ano, saiu em outro ano competência. Nesse cenário, o governo entende como o RRA, por mais que é dissídio, pagamento de diferença salarial
salarial, mas se mudou o ano, não é entendimento da TOTUS. O governo, os órgãos que recolhem, compreendem que se mudou o ano, é um rendimento recebido acumuladamente. Ou então tem outros exemplos também de RRA. Às vezes o sindicato faz alguma validação de como que a empresa pagou hora extra todo ano, toda a admissão do funcionário e descobre que havia alguma questão indevida, foi necessário ajustar e pagar para o funcionário um valor que ele teria direito no passado e não recebeu. Não é um dissídio, é só uma correção de valores. Banco de horas, algumas questões assim. Eu pago como RRA, é um rendimento recebido acumuladamente de anos anteriores. Se esse pagamento é feito pelo produto, o detalhamento da pensão acontece automático. Mas se a empresa contrata um sindicato para poder fazer o cálculo de valores e efetuar o pagamento para o funcionário direto no banco, ou o funcionário recebe no sindicato, ou uma empresa terceirizada para isso, enfim, se o pagamento é extra labore, se não passa pelo produto do RM, a gente tem que preocupar com essa informação que eu estou passando, porque o detalhamento de pensão não passou por mim, o cálculo não passou pelo produto, como que ele vai saber a pensão? É isso que eu vou explicar. O cálculo de RRA realizado através das rotinas já discrimina os valores de pensão alimentícia por dependente. Nesse caso, não há nenhum processo, que é o que eu comentei. Mas para os clientes que realizam o cálculo de RRA externo ao labore e informaram no produto os valores calculados, existe a necessidade de informar o rateio de pensão alimentícia no RRA. Se esse pagamento do RRA que foi feito por outra empresa, mas vocês não declararam na folha, isso também não vai ser feito. Mas se o pagamento é feito externo e os clientes TOTS que estão me escutando declararam isso na folha de pagamento, é preciso informar também para o leão, né? A Receita quer saber. E é nesse caso que eu vou mostrar. A gente vai acessar o histórico de rendimentos recebidos acumuladamente, lá no cadastro do funcionário, editar o lançamento referente a essa diferença, e o sistema irá trazer todos os dependentes com incidência de pensão, né? Ele vai trazer todos os dependentes que tenham incidência de pensão alimentícia para informar os valores daquele RRA que o funcionário recebeu para cada um dos dependentes que ele possui. Caso a empresa não tenha realizado o processo de pagamento do RRA através do Labore, que é o que eu comentei, o sistema disponibilizou a possibilidade de atualizar os dados referente ao histórico do RRA, como, por exemplo, a identificação do pagamento, a natureza do RRA, os dados do advogado, porque todo RRA tem um advogado, tem um processo envolvido, né? E nessas telas que estão aí na direita o local que a gente faz essa atualização para a empresa que fez o pagamento externo, que não passou o cálculo pelo Labore, só que foi informado que o pagamento aconteceu. Se teve informação do pagamento, a gente precisa declarar. Esse módulo de atualização dos dados da pensão do RRA está lá no menu, nas rotinas anuais, né? DIRF, informe de rendimentos, na opção atualiza dados do histórico do RRA. A gente clica em executar, que irá abrir uma segunda tela, onde deverá informar o período que vai ser transferido para o histórico de pensão. O RRA, pessoal, tem duas opções de pagamento, né? Que é o que eu comentei, pela empresa ou por um advogado externo. E nesses casos, independente de como foi feito o pagamento, existem os campos que precisam ser preenchidos. Isso é mais abrindo a instrução para o RRA. A gente informa lá a natureza do RRA, se será um tipo de histórico para informar o motivo, no máximo com 50 dígitos, essa natureza só cabe em 50 caracteres, o nome do advogado, o CPF ou o CNPJ dele, o número do processo, e informar se será um valor único para todos os funcionários ou se é um percentual, tem uma variação com base no salário, tempo de casa, enfim. A empresa terá a opção de digitar individualmente o valor para cada funcionário ao marcar a opção da tela. Eu não sei se está legível essa tela, mas quando a gente mandar o material é possível editar e dar zoom, tá, pessoal? Ia ficar muito poluída a tela, mas ele irá informar o valor individual para cada funcionário e aparece na tela ali o valorzinho, onde que o usuário determina que valor vai para cada funcionário. Para que o sistema reconheça os descontos, que são referentes à previdência privada por entidade, que também é um wizard da tela
da geração da DIRF, a gente vai no mesmo caminho. A gente estava falando lá sobre o RRA, como que a gente faz a instrução, mas a Previdência Privada também segue a mesma telinha. A gente vai lá em anuais, DIRF, informe de rendimentos, informe de rendimentos, parâmetros específicos por coligado e eu informo a Previdência Privada complementar. Muito semelhante à questão do RRA, eu clico lá em novo, informar, coloco o CNPJ, o nome da empresa, salve avanço na tela, que ele vai mostrar para a gente lá as empresas da Previdência Privada e os eventos, se ele foi de desconto ou se ele foi de estorno. Essa tela tem uma dica interessante, eu atendi muito chamado no ano passado sobre isso. Acontece muito a gente fazer o desconto da Previdência Privada para o funcionário e às vezes o valor sai errado. E no mês seguinte, ou no mesmo mês, só num período diferente, a gente lança o reembolso disso. Então, o desconto da Previdência Privada é num evento de desconto, o tipo do evento é desconto, e o reembolso, obviamente, o tipo de evento é um provento. Mas na geração da DIRF, nessa tela que eu estou mostrando para vocês, a gente só informa o evento. Ele não vai validar o tipo do evento nessa tela. A gente vai colocar o código do evento, e o CNPJ da empresa da contribuição previdenciária, e se por acaso ele for um desconto, eu não preciso marcar subtrai valor. Só de estar aí, o produto entende que é previdência privada, e se é previdência, eu estou descontando, né? Mas nos casos que eu tenho um estorno, eu devolvi para o funcionário o valor que eu descontei errado, a maior que seja, o evento é provento, ele não é desconto. E o fato de estar nessa tela entende que ele é um desconto. Que ele é um desconto. Então eu preciso marcar para subtrair valor. Eu vou dar um exemplo matemático sobre isso que particularmente achei um pouco confuso. Se eu tenho uma previdência de R$ 1.000, mas deveria ser 800, eu reembolsei 200. Se eu coloco o evento de previdência, o valor dele é R$ 1.000, o reembolso, o valor é R$ 200, ele vai entender que tudo é previdência privada, ele vai entender que a previdência privada é 1.200. Então eu tenho que pegar o evento que é de estorno, dedução, reembolso, a nomenclatura que ele tiver, e marcar para subtrair. Porque ao invés de considerar 1.200, porque todo o valor que tiver ele enxerga como previdência privada, ele vai subtrair o valor. 1.000 menos o que eu marquei para subtrair 200, então ele mostra R$ 800, que é o que nos importa, que é o que está certo para a gente. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, pode mandar no texto, no finalzinho a gente responde. Agora nós vamos falar no Labore sobre como que o usuário pode cadastrar todas as entidades da Previdência Complementar que houve desconto em folha. Nessa tela da esquerda, a gente mostra a aba de geração da DIRF, o campo das empresas, das operadoras que a gente faz o desconto da Previdência Privada. E quando eu edito cada uma delas, eu vinculo o evento, que é o exemplo que eu dei no início, eu citei se eu tenho previdência pelo Bradesco, pelo Banco Itaú, eu crio lá as operadoras e eu preciso discriminar cada operadora, o evento que eu utilizo para o desconto da Previdência. Isso é o gerador do indicativo de previdência complementar SON do início da apresentação, estão lembrados? Se eu informar uma empresa e detalhar um evento, ele já gera um indicador S para contribuição previdenciária e envia isso para o governo, que é uma solicitação nova que o imposto de renda pediu. É nessa telinha. Outro detalhe que eu também não comentei, que é naquela coluna subtrair valor, quando for um reembolso, a previdência privada, muitas empresas trabalham com ela na folha e também no 13º, tem um desconto específico do 10º. Eu vinculo todos os eventos juntos, evento da folha, evento de estorno e evento de 10º. Mas para o produto identificar qual evento é do 13º, tem essa última colunazinha aqui, do slide da direita, que eu marco a identificação de 13º, que na hora que eu enviar para o governo, ele vai detalhar lá no validador que a informação é do 10º. Só um minutinho, por gentileza, pessoal.
Voltando, pessoal. As empresas que lançam agora o reembolso do plano de saúde, que a gente vai comentar. A questão do plano de saúde também é uma novidade que vem na DIRF de 2018. É um dos detalhes que quando a gente vai lá no validador da DIRF, na opção novidades, ele está lá exibindo. As empresas que lançam valores a título de reembolso de plano de saúde em folha de pagamento, elas passam a ter que informar para o governo o nome e o CNPJ ou CPF do prestador de serviço que recebeu o reembolso e seu valor. O cliente tem 3 opções para alimentar esse reembolso, mas antes de eu entrar nesse detalhe, eu queria passar uma informação que gera dúvida, né? Tem plano de saúde, pessoal, que reembolsa o funcionário diretamente na conta bancária do beneficiário. O funcionário faz uma consulta particular, pede o reembolso no site lá do prestador, né, de assistência médica. Essa empresa de assistência médica reembolsa diretamente para o funcionário, cai na conta bancária dele e isso não passa pela folha. A empresa não fica sabendo, não controla, não discrimina na folha de pagamento. Esse tipo de reembolso não precisa ser declarado na DIRF. Não passa pela folha de pagamento da empresa. O reembolso que o governo quer saber e que a empresa tem condição de informar é o reembolso que o funcionário pede no RH, no departamento pessoal ou em algum setor da instituição, né? E faz essa intermediação aí entre a empresa e o prestador de assistência médica, e o reembolso vem na folha, vem no envelope. Se o reembolso está no envelope do funcionário, é que a empresa é obrigada a detalhar. Se o reembolso acontece diretamente para o funcionário, entre a empresa prestadora e o funcionário, isso não é declarado, tá ok, pessoal? Então, essas 3 opções que eu vou demonstrar é para quem trabalha com reembolso na folha de pagamento. A primeira opção será através do menu DIF, Informe de Rendimentos, na opção Processo para a atualização dos dados da DIF, reembolso do plano de saúde, é essa tela que eu deixei printado, considerando, né, pessoal, que o reembolso já está no envelope aí do ano passado, com data de pagamento do ano de 2017, em qualquer mês que for, desde que a data seja no ano competência de 2017. Quando a gente acessa essa tela, vamos na opção de reembolso de plano para detalhar. Então, o sistema trará como default o ano calendário como que está informado na primeira tela da atualização de dados. Ali em cima, tá vendo? Tem lá primeiro até o mês de janeiro, até o mês 12 de 2017. Se aqui eu informo 2017, ele já traz aqui nessa opção marca d'água que o ano base é 2017. A gente não consegue mudar esse campo. Esse campo é carregado com base na informação que eu colocar na grid anterior. Ok. Eu coloco lá o código do evento que eu usei na ficha financeira para descontar, eu informo uma chapa e o produto vai carregar o valor, vai enxergar que esse pagamento aconteceu em folha e vai preencher os históricos. A segunda opção será através do menu DIF, Informe de Rendimento, atualizar dados da DIF, reembolso do plano de saúde. Informar o código do evento referente ao reembolso. Através dessa opção, pessoal, o sistema vai lançar para todos os funcionários, com os respectivos dependentes, né, cada um com o seu dependente, com o valor total referente ao reembolso durante o ano de 2017, e não por competência. Então, o reembolso ele vai trazer de maneira anual o reembolso que é referente ao funcionário e o reembolso que é referente ao dependente, de forma manual. O cliente irá realizar a distribuição manualmente de acordo com a operadora e o prestador de serviço e os dependentes. Nessa telinha, às vezes isso pode parecer um pouco complicado, porque é muito novo. Eu imagino que isso deva surgir bastante dúvida. O pessoal lá da frente de atendimento está preparado para esclarecer. Essas opções, essa tela que a gente está acessando está disponível na versão nova. E o cliente precisa cadastrar todas as entidades, médico e clínicas no qual o colaborador teve reembolso, porque esses dados são levados na hora de eu fazer o detalhamento. Ele pede que eu coloque o valor, o código do evento que eu descontei, a chapa, né, que encontrou esse desconto, a operadora de saúde e a entidade, instituto, médico, algum detalhe. Ele carrega isso, então tem que ter cadastrado lá no cadastro de clínicas e de médicos.
A terceira opção, pessoal, para a inserção dos dados do reembolso plano de saúde é através do menu Dados Cadastrais do funcionário, anexo, movimento, tem lá o movimento reembolso da operadora de saúde. O cliente terá que inserir todos os dados manualmente. Esse eu considero mais trabalhoso, mas é uma opção também, vai atender de acordo aí com o tipo da empresa, a quantidade de funcionário que passou por isso, né? Se está na folha, vale lembrar mais uma vez que é só para as empresas que reembolsam na folha, tá ok? E a lembrança também que são de valores anuais, não é por competência. O governo quer saber o reembolso que aconteceu no ano. Passar para o próximo slide, qualquer dúvida vocês podem perguntar, que a Elaine já está conseguindo responder, mas no final a gente vai repassar todas as perguntas, se precisar a gente responde novamente, tá bom? Eu gostaria de entrar agora com vocês nas telas da emissão da DIRF. A gente selecionou algumas, marcamos alguns campos que a gente acha relevante para estar demonstrando aí a exibição, né? A telinha padrão que a gente já conhece, não mudou muita coisa, é muito importante. Depois que instala a versão lá, que atende a geração da DIRF, apagar os relatórios que você tem aí e carregar um novo. Pessoal, quando a gente fala carregar um novo, vai lá no Reports, no gerador de relatórios, importa para o Reports o relatório novo que está na pastinha instalação do book, lá dentro de objetos gerenciais, importa para dentro do Reports, depois que importou, vai na geração da DIRF e carrega ele novamente para esse campo. A base, hoje, que todos nós usamos, quando a gente abre, já demonstra o relatório, mas é o relatório do ano passado. É necessário subir com o relatório novo, que a gente só consegue depois que instala, e que tem que subir para o Reports e depois para a tela da DIRF, tá ok? Outra marcação importante que eu considero, e eu até comentei no início, considera a movimentação de competências anteriores para transferidos. Lembra do momento que eu comentei, eu transfiro o funcionário no primeiro dia do mês, mas a empresa trabalha com mês caixa, então naquele quinto dia útil eu tive um pagamento que é referente ao período que ele trabalhou na empresa anterior à competência. O cliente pode balizar em qual empresa, CNPJ, seção, né? Gostaria de levar esse movimento, e é esse parâmetro que controla isso, não tem certo nem errado. O usuário pode definir a maneira aí que a instituição desejar enviar a informação, é parametrizável. Desconsidera número de dependentes no mês da rescisão por transferência. Ao marcar essa opção, pessoal, o sistema vai fazer com que os funcionários que tenham dependentes de imposto de renda e foram transferidos no mês não tenham o número de funcionários deduzido em duplicidade. Pode considerar, como a entrada do funcionário foi no dia 1º e o pagamento foi no mês caixa, a gente atendeu muito cenário ano passado que o valor do dependente ia no mês da transferência no registro antigo e ia no mês da transferência para o funcionário que tinha acabado de entrar com aquela campo data de transferência. Então, é parametrizável também, se deseja ou não, isso é com base aí na empresa, na decisão da empresa. O parâmetro foi disponibilizado, mas a decisão do uso aí é de acordo com a política mesmo da instituição. Essa tela também, ela diz respeito ao valor dos funcionários, né, de rendimentos que ele acumulou aí no decorrer do ano e que tem a obrigatoriedade de ser enviado. Mas também é uma opção, né? Nesse caso de apenas com imposto de renda, imprimirá somente os funcionários que teve um evento de desconto de IR, nem que seja uma vez no ano. Mas vai. O funcionário com imposto de renda não assalariado com rendimento acima de 6 mil ou assalariados com rendimentos iguais ou acima de 28.559,70. Essa opção irá selecionar os funcionários autônomos e assalariados que no ano calendário entraram em alguma das condições descritas acima. E todos, que ele vai imprimir todos os funcionários, independente do desconto de imposto de renda, ser superior ou inferior, autônomo, enfim. Ele vai levar todos os funcionários para a base. É uma opção também da empresa definir a geração, a entrega da DIF lá para o governo. É aí que a gente baliza isso. O caminho, né? Precisa ser um caminho que o usuário tem permissão na pasta na hora de gravar, senão acontece erro e ele não consegue salvar a geração, tá ok? Muito simples essa dica, mas eu achei válido falar.
Outra informação também que causa muita dúvida, acaba dando demanda no atendimento, é esse indicador de assistência à saúde. Lembra que a gente comentou que o valor da assistência médica ele leva para o titular na ficha financeira, ele discrimina o valor dos dependentes com base no histórico de assistência à saúde dos dependentes, mas mesmo que esteja tudo lindo, a ficha financeira está preenchida, os dependentes estão tudo detalhadinho no histórico do dependente no cadastro funcionário, a gente vinculou a empresa prestadora da assistência à saúde na geração da DIF, eu atrelei eventos, tá tudo lindo, tudo redondo, e não vai para a DIF a informação da assistência médica. É porque o indicador não está como existe pagamento de valor do titular dependente. Mesmo que a gente faça tudo por trás dos bastidores, se eu não colocar esse indicador aí que existe, não leva. O indicador de pensão alimentícia, o indicador de previdência privada complementar, o produto leva pela simples existência da parametrização. Lembra que eu comentei isso no início? Mas o indicador da assistência à saúde, o governo pediu para que fosse dessa maneira, então tem esse indicativo, ele não é novo, já estava na versão do ano passado, mas ele gera dúvidas na gente, eu concordo que gera mesmo, então a gente precisa marcar se existe ou se não existe, porque se tiver não existe, ele não leva, mesmo que os eventos sejam criados, parametrizados e detalhados, tá ok, pessoal? Esse campo também do CPF do responsável pelo CNPJ, a gente marcou essa informação porque não é o CPF responsável pela geração. É o CPF responsável pela empresa, pela coligada, não de quem está gerando. Ok? Essa parte do log, gera log da DIF, esse log em específico eu uso muito em quase todo atendimento que a gente faz, a Elaine também, qualquer técnico lá do Prime usa muito, porque ele é bastante detalhado. Ele determina muita informação que a gente não consegue ver, às vezes consegue na DIF para conferência, mas ele mostra de maneira mais clara. Só que só é possível informar esse log para uma chapa. Ele é grande, ele tem uma grande informação, ele estende detalhes de mês a mês, de evento por evento, de folha, de férias. Então, se fôssemos gerar esse log para todas as chapas, a performance não ia ficar legal. Então, a gente só consegue gerar para uma chapa. Então, lá na tela inicial da geração da DIF, é importante marcar um parâmetro que eu uso filtro na geração da DIF, coloco uma chapa que eu quero e coloco essa chapa aí para conseguir o log. A gente só usa esse log, pessoal, quando validou a DIF, teve alguma dúvida, foi na DIF para conferência, não deu para esclarecer, a gente acha que tem um erro, ou às vezes tem um erro mesmo, a gente quer conferir, o log da DIF é essencial para isso. Caso aconteça alguma situação de um valor de funcionário que estiver errado e vocês forem abrir um ticket para isso, eu já aconselho anexar esse log também. Manda a DIF, manda um print, manda a DIF para a conferência e manda esse log. A gente pede depois se precisar, mas esse log auxilia muito na conferência, tá bom? Essa telinha de eventos, que é o campo restituição de imposto de renda e também 13º pago pela Previdência sobre maternidade, a gente achou interessante informar, só por questões mesmo de provável esquecimento, mas também não é novidade, é só para relembrar mesmo a DIF. Informe o evento de restituição de imposto de renda que o sistema deverá considerar no campo imposto de renda retido do informe de rendimentos da DIF. Esse evento não pode ter o código de cálculo 122, restituição de imposto de renda. Ele é específico, é só um caso que eu restituo e não identifico. O código de cálculo já identifica e eu não preciso mostrar o evento aí. Mas se houve algum tipo de restituição e o evento não tem o código de cálculo 122, é um outro evento, eu preciso colocar esse evento aí, tá bom? E esse campo de baixo, 13º pago pela Previdência, é um campo antigo, que ele foi criado para a DIF lá dos anos anteriores, mas o produto não tirou, ele se mantém na tela, se por acaso algum dia o governo exigir novamente uma informação discriminada, a gente passa a preencher, do contrário, mas só pode ignorar, não precisa preencher, não tem validade, nem no ano passado teve necessidade de utilizar, nem nesse ano, pessoal, tá bom? Opções de geração lá para o informe de rendimento. Lançar valores para o gerador de relatórios.
esse campo permite que os dados eles sejam gravados na tabela PDIRF. Quando eu quero que o meu gerador de relatórios traga o relatório do informe, porque é possível, eu preciso dessas informações na tabela PDIRF no banco. O informe nativo que o produto gera, ele gera considerando somente a ficha financeira. O que está cadastrado no envelope vai para o nosso informe, vai para a nossa DIRF naturalmente. Mas se eu preciso gerar esse relatório, pelo relatório do Reportes, para poder postar no portal, porque o portal pega o relatório do Reportes, o relatório lá do gerador, eu preciso gerar os valores com essa opção marcada para ele popular a tabela PDIRF. Esse parâmetro deve ser marcado caso eu queira disponibilizar os dados no portal, que é o que eu comentei agora há pouco. Opção de envio por e-mail. Permite que o envio do informe de rendimento seja realizado direto para o e-mail do funcionário. Tem uma dica aí, mas é simples, né? Claro que o cadastro do funcionário tem que estar preenchido lá com o e-mail dele. E pode ser enviado como anexo nos formatos de PDF e também XML, isso é escolhido aí de acordo com a parametrização, tá legal? Vamos passar aqui para o próximo slide. Só um instantinho, por favor, que a gente vai entrar agora nas dicas e soluções. Só um instante, pessoal. Nós selecionamos algumas dicas que é sobre alguns incidentes que a gente vive que é simples de responder e também de resolver, né? Os valores da assistência médica não saem na DIRF. Possível solução, né? Que dá para a gente listar. Para que as informações da assistência médica sejam levadas ao gerar a DIRF em arquivo, é preciso acessar lá a geração da DIRF Informe, selecionar a opção DIRF em arquivo e na tela Parâmetros da coligada, lá na abazinha Geral da DIRF em arquivo, tem a aba Declarante, eu já mostrei essa tela. No campo do indicativo tem que estar a opção 2, existe pagamento de valor ao titular. Eu dei esse detalhe, já antecipei esse incidente na hora que passamos por esse slide, mas é porque realmente é muito comum, muito confuso, então fica aí como dicas e soluções, não vale a gente fazer tudo sem marcar esse indicador. A outra opção são os valores da assistência médica, se por acaso eles não estiverem saindo na DIRF. Possível solução: informar os eventos da assistência médica lá na operadora de saúde. Essa é a última aba. Gente, isso confunde a gente, porque essa aba dos valores da assistência à saúde, ela é a última aba na geração da DIRF. E não tem aquela barra de rolagem convencional que a gente é habituado. É uma setinha lá no cantinho, menorzinha. Então, às vezes a gente não encontra a seta, é só passar para frente que o campo aparece. E eu tenho que preencher lá ou a operadora com todos os campos e informar o evento que está vinculado àquela operadora, né? Ao acessar a aba, siga os passos que foram apresentados na figura para cadastrar o evento. A gente também já comentou isso quando eu passei o slide, eu tentei detalhar o máximo possível, mas essa questão da seta pode ser uma pegadinha, só ficar de olho nisso, para poder voltar é só navegar nela também. Tem a questão da assistência médica, que pode não estar saindo na DIRF. Eu também quero dar um detalhe sobre isso. A possível solução: para que o valor da assistência médica por dependente seja informado na DIRF, o sistema utilizará as informações que são cadastradas no histórico, como a gente já comentou. Esse histórico fica disponível no cadastro de funcionários, na aba Registro, subaba Histórico de Assistência à Saúde. Então, relembrando, cadastro de funcionário, aba Registro, subaba Histórico de Assistência à Saúde. Os valores poderão ser informados manualmente ou pela fórmula que a gente comentou com a variável salva-valdep. Não é possível fazer de forma retroativa, o produto valida só no cálculo daquele mês. Se teve algum mês que passou e eu não tive o desconto, eu preciso discriminar manualmente, tem um passo a passo de como fazer isso, tá no PowerPoint, tá na apresentação e a gente vai mandar também no final para todos os e-mails das pessoas que estão participando e nos assistindo, tá bom? O que eu queria comentar sobre isso é o seguinte: lembra que eu dei um exemplo até matemático? Se eu tiver R$1.000 na ficha financeira, a princípio o produto entende que esses R$1.000 é do dependente. Mentira, falei errado, é do titular.
E se eu discrimino, se eu detalho R$ 200 para o dependente, ele faz a conta matemática para enxergar o valor real do titular. R$ 1.000 do titular ficha financeira, menos os 200 que ele encontrou ali no histórico, coeficiente 800, esse valor que ele leva para a DIRF. Mas suponhamos que, erroneamente, eu tenha detalhado por dependente um valor maior que 1.000. Se eu fiz um histórico de dependente e coloquei que foi 200, 100 para um, 100 para outro, 1.000 para o outro. Em vez de 100, eu coloquei um zero a mais e ficou 1.200 de assistência médica. A matemática vai dar negativo. Ele vai pegar os R$ 1.000 da ficha financeira que ele enxergou para o titular, vai descontar 1.200, porque é o que ele encontrou para dependente no histórico. A matemática vai ficar menos R$ 200 e o valor do beneficiário vai ir negativo. Atendi muito essa situação no ano passado. Gera um informe lá embaixo no campo 7, o valor do dependente está menos tal valor. É porque tem maior valor, o valor financeiro que está detalhado por dependente é maior do que o que está na ficha financeira. A solução para isso é ir lá e corrigir o valor no histórico de assistência à saúde para o valor correto que foi referente ao dependente. Se o valor que foi colocado no histórico para o titular for 1.000, ele também daria os 1.200. Mas lembra que eu comentei no início? O valor do titular no histórico e nada é a mesma coisa. Pode colocar, agrega informação, relatório gerencial, né, na hora de extrair, é bacana colocar. Não aconselho a não colocar, não. O importante é sair com o entendimento de como que o cálculo se comporta. Tá ok? Eu espero ter esclarecido isso, mas qualquer dúvida que tiver, por favor, pode perguntar. Incidente. Valores da ficha financeira não foram considerados na DIRF. Isso também acontece muito, pessoal. Isso acontece muito. Se por acaso tiver algum valor que está na ficha financeira, que está na competência janeiro de 2017, né, o mês está janeiro de 2017 e não sai. Vamos ver as possíveis soluções, se for o caso a gente comenta. Primeiro passo, conferir a data de admissão do funcionário. Segundo, verificar se existe movimentação na ficha financeira referente à data em que está sendo gerado o informe de rendimentos do funcionário. E verificar se a data do pagamento é a data do caixa, né? Terceiro, verificar se no módulo ambiente, parâmetros, folha de pagamento, módulo folha normal, ficha financeira, o número de meses para manter na ficha financeira contempla o ano de 2017. Resumindo, se esse valor não está na ficha financeira complementar, às vezes o movimento do ano passado já está na ficha financeira complementar e tudo que está na complementar o produto não usa, né? Não usa na analítica, não usa na DIRF, não usa nos relatórios. Se for esse caso, é necessário restaurar a ficha. Mas se for as opções acima, né, a data de admissão dele precisa estar contemplando o mês que a gente acredita que o valor deve ir, porque pode ter algum lixo dentro do envelope. Mas uma outra situação que acontece muito é férias. A gente lança férias para o início de gozo, 1º de janeiro, 2 de janeiro, né, que primeiro é feriado. A data de pagamento das férias, ela acontece 2 dias úteis antes, né, com 2 dias úteis de antecedência do início do gozo. Então, para essas férias que iniciam logo no mês de janeiro, na primeira semana, dia 2, a data de pagamento caiu em dezembro de 2016. Esse valor já foi enviado na DIRF de 2017, do ano base 16, que a gente já enviou. Não vai de novo. Então, a gente olha no envelope, vê que é janeiro, o evento está lá, mas a data de pagamento não é janeiro, é dezembro de 2016, e nesse caso não vai porque ela já foi. É só conferir a DIRF do ano passado, que ela está lá. Mesma coisa acontece em dezembro. Se em dezembro de 2017 posso ter férias que iniciam em janeiro, que a gente não vai ver no envelope de dezembro, porque eu faço o lançamento das férias quando as férias começam, né? Eu vou fazer o lançamento das férias em janeiro. Mas o pagamento das férias acontece 2 dias antes. Então, as férias que a gente teve agora, dia 2 de janeiro desse ano que a gente está vivendo, de 2018, o pagamento foi no ano passado. O funcionário recebeu 2 dias antes, não caiu em dezembro do ano passado. E aí vai ir. Vai acontecer o quê? A gente não tem esse evento férias no movimento de dezembro de 2017, mas eu tenho em janeiro de 2018, e a data do pagamento lá dentro do envelope tá 2017, então é ano base, então vai ir. Tá tranquilo?
Essa tela que eu coloquei aqui agora na visão é a tela que controla os meses para o evento ser enviado para a ficha financeira complementar. Se por acaso não tiver na ficha financeira padrão, tiver na complementar, é nesse campo aí no parametrizador que a gente baliza o número de meses que a gente quer. Então, se for inferior aí a 12 meses, 6 meses, eu não sei quanto tempo todos os clientes usam, o mais comum é 24, é até o indicado, mas se acontecer, está no complementar, tem que restaurar, senão não vai. Quando liberar a competência de novo, esses valores voltam para a ficha financeira para não ficar pesando em performance. Outro incidente, que é muito comum. O registro ANS não é levado no arquivo DIRF ou então é levado erroneamente. Isso é referente lá à assistência à saúde. Possível solução na geração da DIRF, na aba informe de rendimentos. Verifique, pessoal, se o registro da ANS, que está lá na abazinha operadora de saúde, está cadastrado com um hífen. E caso esteja, tem que retirar, porque a DIRF só aceita números, então ele pode ficar com uma informação incorreta, aparentemente desorganizada, a correção é essa, retirar o hífen lá do registro da ANS dentro da operadora de saúde, tá legal? O próximo incidente é sobre funcionários que recebem o Prolabore, sejam levados na DIRF com a natureza do rendimento, rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, sendo que o correto seria levar o rendimento de trabalho assalariado. Possível solução, tem até a telinha aí do lado. O sistema considerará o código de retenção 0588, informe de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício, para diretores com categoria 5, não empregado com FGTS, lembra da categoria que a gente tem que colocar, né? Ou categoria 11, diretor não empregado sem FGTS do CEFIP, ou o tipo de funcionário autônomo. Então, para que o código de retenção seja 0561, imposto de renda do trabalhador assalariado no país, o funcionário tem que estar na categoria 1, empregado. Isso ficou claro, gente? Se tiver alguma dúvida, o pessoal pode ir fazendo, tá bom? A categoria do empregado e o tipo normal. Então, se o funcionário que recebe Prolabore sejam levados para a DIF com essa natureza, é preciso seguir essa categoria. Senão, ele leva na categoria 0588, que é o que a gente comentou no início, como diretor. Outro incidente é ao gerar a DIF, informe de rendimento, pode acontecer a seguinte mensagem, que é um aviso. Os seguintes funcionários não foram relacionados, pois possuem valor de rendimentos abaixo de R$ 28.559,70 e não tiveram retenção de imposto de renda. Pessoal, isso trata apenas de um aviso, né? O sistema vai gerar um log contendo uma listagem dos funcionários que se enquadram na mensagem de aviso apresentada. Verifique se os funcionários que estão listados realmente não tiveram rendimentos. Mentira, perdão, tá? Tiveram rendimentos total nesse valor apresentado. Geralmente, refere-se a funcionários que ficaram afastados no ano base, selecionando ou que ficaram demitidos em anos anteriores e receberam verbas de pagamento e rescisão complementar no ano base. Então, é preciso verificar isso. Às vezes, o camarada só tem uma rescisão complementar no ano, ele aparece no aviso, ele realmente não atingiu esse valor, é um aviso que, ok, é isso mesmo. Então, não precisa ter muita preocupação em aviso. É claro que a gente vai validar, a empresa tem que validar, mas é um aviso óbvio de uma situação real que não está errada, tá ok? Outro incidente é ao gerar a DIF em forma de rendimento, pode acontecer a seguinte mensagem: valores da ficha financeira não confere com a movimentação de pensão alimentícia. Lembra que quando eu falei de pensão, eu comentei que tem um recado? Vamos falar sobre isso. Trata-se apenas de um aviso. O sistema vai gerar um log contendo uma listagem de funcionários que se enquadram na mensagem de aviso apresentada. Verifiquem se a soma dos valores que constam lá na movimentação do dependente, aquela telinha que eu mostrei no início, que ele mostra a movimentação por dependente, está de acordo com a ficha financeira. Lembrando que o sistema só vai levar os valores que estão na ficha financeira para a DIF e não os valores que estão lá detalhados por dependente. Ele usa esses valores para comparar, mas o que ele leva para a DIF é o que foi pago e o que foi pago é o que está no envelope.
Quando a pensão alimentícia é calculada pelo Código de 53, que é a pensão alimentícia judicial informada na folha, o sistema não alimenta o histórico, pensão de movimento, e o cliente precisa inserir esses valores manualmente. Às vezes ele dá esse recado, fala que o valor não bateu, a gente percebe que não está alimentando automaticamente, mas é porque o código de cálculo é o 53, não é o 13, 113, aqueles códigos padrão, então é preciso colocar manualmente. Um outro incidente, ao gerar a DIF, o informe pode ocorrer a seguinte mensagem: valores da ficha financeira não conferem com a movimentação da pensão alimentícia. Esse é o último erro, então é a última possível solução que eu vou passar, e a partir daí a gente abre um momento só para responder as dúvidas que por acaso surgirem, tá bom, pessoal? Se por acaso isso acontecer, também é um aviso, e basta verificar se o funcionário foi transferido com data de pagamento de férias, de acordo com o processo que a gente vai falar agora. Funcionário demitido por transferência com o parâmetro transfere movimentação do mês atual marcado, e quando existir eventos na movimentação mensal com data de pagamento anterior, no caixa anterior. Nesse caso, a data de pagamento não será mais alterada para a data de transferência e será lançado lá no movimento do funcionário demitido o valor do evento com código de cálculo 113 ou 320, né, que foram movidos para a filial destino para que sejam considerados na DIF da filial de origem do funcionário. E tem um exemplo. Suponhamos que tem um período de gozo de férias, 1º de fevereiro de 2016, esse exemplo está como se fosse da DIF do ano passado, mas dá para a gente entender essa questão da lógica, só adaptar o ano. Então ele tirou férias de 1º de fevereiro até o dia 20, do mesmo mês, e foi demitido no dia 21. Voltou de férias e foi demitido. A data de pagamento das férias, 30/1 de 2016. O sistema vai lançar, lá no movimento do funcionário demitido, o evento com o código de cálculo 338. Pensão, férias, transferência para outra filial. 338 o código de cálculo. Com a data de pagamento 30/1, porque a transferência foi no dia 30, né? O cliente tem que acessar o funcionário demitido e inserir a movimentação de pensão de acordo com os dependentes, naquela movimentação de pensão que a gente já mostrou a tela. Tá ok, pessoal? Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Peço desculpas porque no início a gente não conseguiu interagir com o texto, as perguntas que foram surgindo, mas logo a situação foi estabelecida. A gente vai fazer uma releitura das perguntas que foram feitas. Essa apresentação foi gravada, a gente vai mandar o link por e-mail, o material também, o endereço do TDN, né, que tem o como fazer com as informações, e o que a gente comentou, tá bom? Eu agradeço muito a presença de todos. Vamos partir agora para as respostas, tá bom? Em texto, só um minutinho. Ô, pessoal, a Deise Galdino fez uma pergunta sobre como que será o envio para os expatriados com o código de cálculo 0473. A Elaine respondeu para a Deise, mas eu acredito que a resposta foi direcionada, talvez só ela teve acesso a ler, e existe um TDN com explicação detalhada de como proceder com os expatriados. No disparo para o e-mail de todos os que participaram, inclusive você, Deise, eu vou encaminhar, a Elaine já te passou isso aí na conversa, né, esse link. Mas eu respondo para todo mundo, porque também pode ser uma dúvida global. Então eu encaminho para o e-mail de vocês, tá? A resposta de como realizar a DIF para os expatriados. O Fábio Gomes também fez uma dúvida. Estamos na versão 12.1.18.145 e está dando o seguinte erro, e demonstrou o erro para a gente aqui no texto. A Elaine respondeu que a gente vai validar esse erro. Provavelmente a gente não consegue fazer isso em tempo real por causa da apresentação, mas o Fábio, a Elaine te mandou um e-mail com o procedimento, né? E se a solução foi versão? Um paliativo? Ah, tá. A Elaine está me orientando aqui, que pediu um detalhamento do erro para a gente analisar se for alguma questão. Fábio, também quem nos escuta nesse momento. Se for uma situação que é uma não conformidade, por acaso, a gente encaminha para o desenvolvimento, avisa o pessoal da liberação de versão. Quem tiver com qualquer tipo de erro e já estiver na versão validando,
pode abrir um ticket para a gente testar a situação, validar, se for não conformidade, a gente testa no último patch disponível e passa para o desenvolvimento corrigir, tá bom, pessoal? A Kátia Leal fez a pergunta seguinte: existe campo na DIF para informar o CPF dos dependentes maiores de 8 anos? Meus clientes questionaram a esse respeito, informando que essa obrigatoriedade de informação é apenas de declaração de próprio profissional fazer. Ô, Kátia, não, essa obrigatoriedade do CPF ser para maiores de 8 anos é para todo dependente que tem pensão. No produto eu vou lá e informo, né? Dentro do cadastro funcionário, no cadastro dependente, eu edito dependente, eu coloco lá a data de nascimento, se tem ou não tem registro escolar, né? Então eu preciso na aba documentação informar os dados do dependente, e é obrigatório para todos os funcionários. A Elaine respondeu o seguinte, volta para cima um pouquinho, Elaine. Acessar o cadastro funcionário, dependentes tem a opção para informar o CPF, e caso o produto efetue a validação, e caso encontre um problema com o dependente, entrar em contato. Mas precisa sim, tá? Todos os dependentes com maiores de 8 anos. Kátia, esta é a validação do produto. Erros encontrados para a chapa. Kátia, quando a gente não tem o CPF que eu faço o envio, o produto, ele emite um erro. E o erro, ele fala o nome do dependente que está sem CPF, informa a idade dele, e eu preciso ter mesmo acima de 8 anos o CPF lá, porque o governo exigiu isso, e não é aquela declaração pessoal, tá bom? O Vinícius perguntou o seguinte: recolhimento 0588. Meses o autônomo foi pago em folha? O que ele quis dizer? Imagine que assim, os meses que o autônomo foi pago em folha devido à mudança, ele passou a ser pago pelo fluxos. A DIF irá realizar a compilação disso? A Elaine informou o seguinte, e a resposta é definitiva: não, ele só irá levar o Labore. O Vinícius, o Labore leva a informação só dos funcionários, autônomos, diretores que estiverem cadastrados nele. Os autônomos lá do Fluxos, eles vão pelo Liber, né? O Liber, o Vinícius e também os demais, o Liber gera o arquivo da DIF, e o Labore emite o da Folha. No Liber leva os funcionários autônomos, né, que está lá no departamento fiscal. E no Labore gera o autônomo. Quando a gente vai importar para o validador da Receita, tanto faz a ordem. Eu posso importar primeiro um arquivo que eu gerei no Labore, com o autônomo cadastrado no Labore, que tem folha, que tem envelope, etc. E o Liber gera o arquivo dele lá com os pagamentos que foram realizados para os autônomos. Quando a gente importa isso para o validador, o validador unifica. Ele unifica, tem uma opção dentro do validador da Receita que é para unificar isso. O Labore não gera, não. O que está no outro produto vai pelo Liber, tá bom? Tem mais pergunta, Elaine? Pessoal, mais alguma pergunta que a gente possa responder aqui pelo chat? Do contrário, a gente está disponível lá no atendimento. Quem desejar e tiver necessidade de abrir um ticket, fica à vontade. E logo na sequência a gente encaminha aí a apresentação. Gostaria de receber a informação se tem mais alguma dúvida, está tranquilo? Se deu para compreender as informações? Ok, Vinícius, recebi o seu ouvindo aqui, agradeço, tá bom? Espero ter te ajudado. Se você tiver maiores dúvidas sobre como que o Liber vai gerar, qual o menu, né, as opções direitinho, liga para o Prime, para o suporte, acredito que seja um cliente do Prime, né, pela apresentação, e vê com os meninos, eles vão te orientar, deve ter um TDN também, e a validação do programa da Receita não é complexa, ele unifica os arquivos tranquilos lá. Mais alguma dúvida, pessoal? A gente pode encerrar, então? Ok, Elaine? Pessoal, muito obrigado, boa tarde aí para todos. Assim que possível, quanto antes, a gente encaminha o vídeo da gravação do webinar. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Agradecendo aqui em nome da Elaine também.